Então, não é exclusividade deles, porque é para todos. Né? A gente conhece a catequese, né, que fala que o corpo de Cristo edifica o corpo de Cristo. Né? E todos nós temos que ter esse compromisso. Então, tem algo, isso que eu vou falar para vocês é algo primário, que a gente aprende já no começo. É algo que a gente não pode esquecer. E isso marcou a minha vida. Não foi quando eu cheguei aqui. Em 1988, lá em Cabo Frio, eu me converti em Cabo Frio. E eu já estava 1 ano no Evangelho, estava na denominação, e o rapaz que me falou de Jesus, ele vivia pulando de denominação para denominação, e eu estranhava isso, mas ele virou para mim e falou assim: meu negócio é ter comunhão com todos os irmãos. Aí eu falei: tudo bem, amém. Né? Nós também vemos dessa maneira, que a igreja não é só nós aqui, né? A igreja é formada de todos aqueles que temem a Deus, né? São os discípulos do Senhor que está espalhado em toda a terra, não importa onde ele reúne, importa o coração dele. E aí, um dia ele bateu de frente com um rapaz, um irmão lá em Cabo Frio, que falou para ele o que era igreja. Que a igreja não era uma denominação, não era um nome, não era um sistema. A igreja era um organismo vivo. E aí ele foi assim de repente. Eu sempre ligava para ele, porque eu tinha que ir em Cabo Frio resolver uns problemas, né? Do meu passado tenebroso. E aí eu ligava para ele. E aí eu falei: Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Falei: que igreja você está hoje? Ele falou assim: agora eu não posso te falar. Porque ele não sabia falar, que ele estava recentemente, e ele não sabia como expressar. Se ele falasse assim: eu não estou em igreja nenhuma, como? Que é estranho, né? Aí eu fiquei preocupado, porque eu vi que Jesus transformou a vida dele, mas, e agora? Ele não está em canto nenhum? Aí, quando eu fui ter com ele, ele abriu lá a Bíblia para mim, livro de Atos, e mostrou a igreja aqui. Aí eu falei: caramba, é mesmo? Aí me levou esse irmão, eu estava 1 ano no Evangelho, já falava em línguas, mas não tinha sido batizado nas águas. Aí ele me levou, esse irmão, pregou para mim, eu criei na mesma hora. E esse irmão, aí que vem o que eu vou falar para vocês. Esse irmão, ele virou falando para mim, ele falou que o propósito de Deus, ele usou um texto do Antigo Testamento, que era Malaquias 2,15. Ele falou que Deus queria uma semente piedosa. Ele falou sobre esse propósito eterno, e que Deus queria uma semente piedosa. Eu falei assim: caramba, tremendo isso. E ele tinha muito entendimento da Bíblia, então ele conhecia bem a palavra. Naquela época não tinha Google, não tinha internet, e ele manuseava bem a palavra. E aí eu achei aquilo tremendo, porque a salvação, ela não é o fim. A salvação foi o meio que Deus usou para trazer o homem de volta para aquilo que Deus queria desde o início. Entendeu? Então eu quero aqui falar para vocês, é algo primário, mas é algo tremendo, que até hoje aquece o meu coração. Tá? Então, quero passar para você aqui um slide que eu preparei. Esse slide aqui eu preparei para passar no dia de Natal com a minha parentela lá em casa. Entendeu? Acabou que não tive oportunidade, mas eu peguei lá meu sogro e minha sogra, isoladamente, depois na casa deles, e passei para eles. Ela ficou assim maravilhada, meu sogro também, entendeu? Porque é a palavra, é primário, mas é a palavra, e é a palavra que a gente não pode deixar de guardar, né? Osias falava muito sobre o guardião da revelação. Hoje ele está mais calado, ele não fala muito sobre isso. Não sei porquê. Mas o que é o guardião da revelação? É aquele que guarda a palavra. Nós precisamos, e eu fui um guardião da revelação sem saber. Vim entender isso aqui quando o Osias falou para mim. Entendeu? Que eu era um guardião da revelação. Olha o que Paulo fala para Timóteo, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Isso é um guardião da revelação, você guardar a palavra. Entendeu? Vamos lá. Então, eu falando essas mesmas coisas,
né? Como a gente sabe o que é. Quando a gente chega aqui, apresentaram para a gente o negócio de catequese. Eu ficava assim, catequese? Esse negócio de catequese, falar no catolicismo romano, que coisa, negócio esquisito. Até que me esclareceram o que era catequese. Então, o que nós vamos fazer aqui mesmo é uma catequese, que nós precisamos o tempo todo fazer essa catequese. E eu costumo falar que a catequese é uma lavagem cerebral. As pessoas do mundo ficam, que isso? Lavagem, a gente faz lavagem cerebral mesmo. Fazemos. Para tirar tudo de sujo aqui, lavar tudo, botar limpinho. E aquelas coisas de Deus para entrar na nossa cabeça. Então a gente precisa dessa lavagem, né? E aí Paulo ainda fala, né, em Filipenses, que eles não cansam de falar as mesmas coisas, que é segurança para vós. E por que nós temos que guardar? Olha aí, o que Oséias fala. Porque nós temos essa tendência, entendeu, de se desviar. Desviar da verdade. Entendeu? Aí entra uma outra coisa, olha só, aí começam as altercações sem fim. Aí começa outra conversa, genealogia, aí a gente se perde. Então, por isso que nós temos que ser guardiões. Vamos lá. Eu coloquei esse inicial aí, porque é o primeiro versículo do Romanos 8, 28, né? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, é o propósito eterno de Deus. E como alcançá-lo? Vamos lá. Então, o que eu vou falar, todo mundo já sabe, está na Bíblia, todo mundo já leu, mas vamos catequizar aqui. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Amém. Aí eu, às vezes, estou na praça ou na rua, quando eu abordo alguém, eu costumo despertar em alguém para falar alguma coisa que as pessoas falam e que não é verdade. Aí eu chego para alguém, você sabia? Você já ouviu falar que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus? Eu falo assim, já. É mentira. Quem foi feito à imagem e à semelhança de Deus foi Adão. Não fomos nós. Entendeu? Nós somos a imagem e a semelhança de Adão. Por quê? Porque Adão se reproduziu depois da queda. Não foi antes. Então nós recebemos a mesma natureza de Adão. Nós já nascemos com os olhos abertos para a maldade. Olha o que o Salmo 58 fala. Aliena-se os ímpios, desde a madre, andam errado, desde que nascem, falando mentira. Olha, isso é verdade. Aconteceu na minha família. Meu neto já nasceu assim. A gente esperava que ele fosse nascer pelo parto natural, ele veio por cesariana. Está aí, ó. Então, mas por quê? Porque nós somos filhos de Adão e Eva. E nós já nascemos com os olhos abertos. Continuar aqui. E formou Deus o homem do pó da terra, Adão, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado do Oriente, e pôs ali o homem que tinha feito. Para quê? Ele colocou o homem ali para gerenciar. Adão, ele estava gerenciando, ele deu nome aos animais, deu nome às plantas. Então ele gerenciava tudo. Ele que cuidava dessa área toda, mas o controle estava na mão de Deus. Então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. E a costela
que o Senhor Deus tomara do homem, transformou numa mulher e lhe trouxe. Isso aqui é interessante, gente. Ontem foi falado lá no Encontro de Casais, eu lembrei dessa palavra. Que ele fala, por isso deixará o homem, pai e mãe, e une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, eu vou deixar falar mais uns 2 ou 3 slides lá na frente, eu vou mostrar o que eu estou querendo falar sobre isso. Esse uma só carne. O que Deus queria quando Ele criou o homem? Adão. Não fez ele somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito, isso aí está falando em Malaquias. É uma interrogação, mas não fez ele somente um, mesmo que sobrasse? Estava sobrando o espírito, mas ele só fez um. Mas ele podia fazer vários Adões, mas não, ele quis fazer um. Ele querer fazer vários. Está falando dele, sobrasse o espírito? Continua. E por que somente um? Porque buscava uma descendência de piedosa. Esse é o versículo que esse irmão lá usou para falar do propósito para mim. Malaquias 2,15. Aí vem aquele uma só carne. E por que somente um? Se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne, um só propósito, um só alvo, um só entendimento e um só pensamento. Se o casal não tiver assim, afinado, dá ruim, dá problema, vai haver uma interferência no propósito de Deus na tua família. O casal tem que estar unido e assim, ó, pensando dessa maneira, afinado com isso aí. Tem que ser um propósito, um entendimento, um só pensamento, um só alvo. Imagina se eu creio de uma maneira, minha esposa crê de outra. Aí como é que meus filhos vão crescer no entendimento? Vai dar ruim. Não vão entender nada, vai ser Babilônia. Confusão de línguas. E Deus abençoou e lhe disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. A ordem de Deus para eles. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim podeis comer livremente. É interessante essa passagem assim. Olha o que o diabo vai falar na frente para Eva, para puxar um papo com ela. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui já é uma evidência que o homem, ele foi criado para viver eternamente. Mas por que comeram? Aí eu vou colocar uma meditação, não é minha, mas é uma meditação interessante, né? Fala assim, que Jânio Lúcido teria alegria na Rosângela, que se casou comigo, porque não tinha outra opção. Eu era a última bolacha. Eu quero ser escolhido, quero ser amado. Assim é Deus. Ele quis que Adão optasse por a árvore da vida, que significava viver eternamente, dependendo de Deus. Mas Adão optou pela árvore do conhecimento do bem e do mal, que significava viver por si e para si próprio. Você vê que Deus deu liberdade. Deus não fez um robô. Ele deu liberdade ao homem. Entendeu? De escolher ele ou não. Eles deram ouvido a outras vozes e começaram a ver
com uma outra perspectiva. Porque Satanás começou a encher os ouvidos dele, né? Ao diálogo com a serpente. Mas esse diálogo com a serpente, para ele puxar esse papo com a Eva, o que ele fez? Qual foi o primeiro papo? Ele fala assim: foi assim que Deus disse que de toda a árvore do jardim não comereis? A Eva estava passando por lá e falou assim: quê? Não. Ó, não era nem para ela falar, mas ela, deixa ele para lá, cara, deixa ele falar o que ele quer. Aí você vê que os fariseus lá em Mateus 19, eles usam a mesma estratégia de Satanás, né? Eles chegam para Jesus e falam assim: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha, a mesma estratégia, cara. O filho do diabo usa a mesma estratégia dele. Aí ela caiu na conversa, começou a dar assunto a ele. Certamente não morrereis, porque sabe que no dia em que comerdes do fruto, os vossos olhos abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. O que o diabo estava colocando no coração deles? Que eles continuariam a viver eternamente. Não vai morrer nada não, isso é conversa fiada de Deus. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Que os olhos deles abririam e veriam que não era bem assim como Deus disse. Vossos olhos abrirão. Que eles poderiam estar no mesmo patamar de Deus. Aí o que vem no coração dela? Pô, peraí. Pô, vou ficar igual a Deus? Então não vou precisar mais de Deus para dizer o que eu tenho que fazer. Eu vou resolver minha vida e ainda vou ficar no mesmo patamar com Ele. Entendeu? Esse é o homem. O homem não é assim? O homem não almeja o poder? E aí veio o coração dela isso. E aí? E sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Que eles não precisavam de Deus para lhe dar entendimento. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, árvore desejada para dar entendimento, ela foi e traçou e deu para Adão. Aí a Bíblia fala, né, que os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam pelados. Entendeu? Olha aí, a maldade entrou no coração deles. E aí? Aí, me faz lembrar, quando a gente está meio desanimado, e sempre aparece alguém para falar alguma coisa para te puxar para o outro lado, né? Aí me lembra da história de Saul, o rei de Israel. Deus mandou ele eliminar os amalequitas, tudo. Deus não queria que trouxesse nada. E aí ele foi lá, na hora ele poupou lá o rei, o melhor do gado e das ovelhas. E levou para Israel. E aí a palavra fala, né, que Deus, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Obrigado. Saul não obedeceu a Deus. Ele fez o que ele achava que era melhor para ele. Ele fez a vontade dele. É o que eu queria, o coração dele. Aí o que aconteceu? Lá na frente, isso aqui é no capítulo 28, quando ele viu os filisteus armados em frente lá a Israel, ele tremeu na base. Aí ele tremeu na base, aí foi buscar Deus para falar. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim, e nem pelos profetas. Aí ele ficou no maior desespero. Poxa, e agora? Deus não está falando comigo. E agora, o que eu vou fazer? Aí ele lembrou que naquela época ele mandou matar os feiticeiros, os necromantes.
Aí essa turma que ficou com medo se esconderam, muitos deles se esconderam. Aí ele se arrependeu porque ele queria fazer uma consulta também. O cara estava tão ruim que queria fazer uma consulta lá, eles também. Aí pediu os servos dele para procurar alguém. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tem um espírito de feitiçaria. Tem outras versões que fala necromante, que é lidar com os mortos, né? Feitiçaria. Para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Edó há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. 1 Samuel 28, 7. Aí eles trouxeram ela. Aí eu vou traduzir agora aqui para os dias de hoje. Quando a gente está desanimado, quando a gente ouve outras vozes, quando a gente não guarda a palavra, quando a gente não é guardião da revelação e a gente começa a enfraquecer, começa a se isolar, começa a sair do meio da congregação, começa a não vir nos encontros, e aí ele começa a buscar em outras fontes, começa a consultar necromante, os feiticeiros. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me no Google, YouTube, Instagram e Facebook. E aqui é a última frase que ele fala do capítulo 28, no versículo 15. Ele fala: para que me reveles o que devo fazer. Não é assim? É assim, gente. Eu já vi muita gente assim. O pessoal vai para a internet, daqui a pouco fala assim: eu vi lá que não preciso ter pastor, não. Esse negócio de pastor, isso é conversa fiada. Esses caras estão querendo tomar nosso dinheiro. Aí pronto, ele fica em casa. É igreja em casa, mas é só ele. Aí ele se afunda. Aí a palavra fala que um abismo chama outro abismo, né? Vamos lá. O que eles almejavam com essa atitude? Quem? Adão e Eva. Só para trazer, eu trouxe de volta aqui o texto. Mas é Adão e Eva. O que eles almejaram com a atitude do entendimento, de querer o entendimento da árvore? Eles queriam, era ser independente de Deus. É independência. Independência e morte. E aí, eles caíram. O homem caiu. E aí o homem foi lançado fora. O homem, e havendo lançado fora, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. Aí eu falo que, nesse momento aqui, foi inaugurado outro reino. Por que eu falo isso? Jesus, quando foi levado para ser tentado, em Lucas 4:6, Satanás vira para ele e fala assim: tudo isso te darei, porque a mim foi entregue. Quem entregou? Foi o homem. O Adão teve que entregar a gerência. Ele perdeu a gerência. E passou a gerência para Satanás. Por isso que a palavra fala que o mundo jaz no maligno. Jesus ainda fala em João 14:30, aí vem o príncipe deste mundo. Olha, se é príncipe, tem o reino. E é o mundo. E aí, então, hoje na terra tem dois reinos operando. Que é o reino de Jesus, que é a sua igreja, que é a somatória de todos os filhos de Deus na terra, e o reino do diabo, que é o mundo. E o que vai definir em que reino você está, é a quem você obedece. No reino do diabo, você não precisa ser luciferiano, você não precisa ser satanista, basta você obedecer a você mesmo. Você está no reino do diabo. E para você fazer parte do reino de Jesus, você tem que renunciar à tua vida.
Você não pode fazer a tua vontade. Mas aí, ainda tem gente que fala assim, não, peraí, eu estou aqui no muro, eu não estou lá nem cá. Mas o muro é uma invenção das trevas. O diabo também inventou um muro para enganar os indecisos. Não existe muro. Ou você está no reino ou você está no outro. Então é dessa maneira. Por isso, que nós temos que ficar muito atentos e sermos os guardiões da revelação, para a gente não tender para outro lado. E eu digo para vocês que Deus teve misericórdia de mim, porque eu fiquei 6 anos parado no Evangelho. Fiquei 6 anos, não foi nem assim, por vontade própria, na verdade eu fui expurgado por levantar uma situação, naquele grupo que eu estava anteriormente. Eu fui expurgado. Então, eu fiquei 6 anos, Deus teve misericórdia de mim e da minha família. E me angustiava ver minha família, meus filhos crescendo, e eu falando, o que eu vou falar para meus filhos? E eu já estava voltando o Jânio Velho. O Jânio Velho estava ressuscitando. E aí eu falei assim, cara, aí eu tomei uma atitude. Não, vamos reunir aqui em casa. E eu passei a reunir na minha casa, toda semana, eu e minha família. Aí veio ainda nos agregados, veio meu sogro. E aí comecei a orar, clamar a Deus. Senhor, tem misericórdia da gente. Eu não estou satisfeito com a minha vida. Eu não quero viver dessa maneira. Eu acho que foi um mês depois, mais ou menos. Ou um pouquinho mais. Aí aparece, Deus manda Osias na minha casa. Não foi do nada, né? Claro, alguém me encontrou pela internet, mandou o telefone e tal, mas na verdade foi do nada. Esse é um milagre. Deus ouviu a oração. Tudo que acontece na nossa vida é o Senhor. Né? Então Deus ouviu o meu clamor e mandou. E aí quando eu chego aqui, entre os irmãos, e eu começo a manusear o material, que eu vejo o propósito eterno de Deus, eu falei, caramba! Eu comecei a chorar. Porque eu achei tremendo isso, rapaz. Deus guardou minha vida. Entendeu? Deus me poupou. E eu não me inclinei para outra coisa. Deus me guardou, rapaz. Vamos lá. Todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Todos nós somos estragados, irmãos. Inúteis. Amém mesmo. E aí, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte também, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha a herança que Adão deixou para a gente. A morte. O homem foi feito para não morrer, Adão foi feito para não morrer. Se nós tivéssemos sido gerados antes da queda, a gente estava bem. Mas nós fomos gerados depois, nós recebemos a mesma natureza, porque nascemos com os olhos abertos. Continuar. Ainda que o homem não deu ouvidos a Deus, rapaz, que bom, né? Ele não desistiu de nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Deus não desistiu, irmãos. Por isso que nós estamos aqui hoje. Pode estar poucas pessoas aqui, mas nós estamos aqui. E eu quero estar aqui. Eu quero estar comprometido com o reino. Eu não quero estar envolvido. Eu quero estar comprometido. Eu quero ter carga pela vida dos meus irmãos. Vamos lá. Olha o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, você chega ali para o teu vizinho que você conhece ali, o teu vizinho, tu sabe como é que ele vive uma vida fora de Cristo, ele está em outro reino, mas aí tu chega para ele e fala assim, você crê em Deus? Aí ele fala assim, eu creio. Então, tá bom, se você crê, então você não vai perecer, você tem a vida eterna. Mas não é assim não. Esse crer, ele é acompanhado de uma atitude, é uma atitude de renúncia. Porque, se fosse assim, olha o que Tiago fala.
Crês tu que Deus é um só? Faz o bem. Até os demônios creem e temem. Então, queridos, tem que haver renúncia. Tem que haver perda de vida. Anular o eu. Se não for assim, é igual ao mundo, pô. O mundo fala aí que não, eu creio. É um engano, né? Aí, eu sempre gosto de falar sobre isso aqui, que a salvação não é o fim, né? Mas porque tu vê muita gente aí, às vezes fala assim, não, eu estou salvo. Ah, eu estou salvo, graças a Deus, agora estou salvo, e pronto. Como se fosse o final. Acabou, não, eu estou salvo, pronto. Entendeu? Eu, lá na minha vila, tinha um morador lá, na época, eu fui conversar com ele. Aí ele falou assim, não, irmão, eu estou preocupado com a minha salvação. E é um cara que vivia do jeito que ele... Entendeu? Ele levantou a mão lá só, mas ele vivia para ele mesmo. Então, não é. A salvação não é o fim. A salvação foi o meio que Deus usou para trazer o homem de volta para aquilo que Deus queria desde o início. Então, a salvação, ela é um processo. Poxa, se o propósito de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, Deus quer que nós sejamos como Jesus. Então, essa salvação é todo dia, meu irmão. É progressiva. Entendeu? Nós somos salvos todo dia. Eu quero ser como Jesus, eu quero viver como Jesus. Mas eu errei ali, eu vou lá, peço perdão e levanto de novo. Eu quero viver como Jesus. Então, não é o fim. Deus continua querendo essa família piedosos. Buscavam a descendência de piedosos. Malaquias 2,15. Ele quer nos salvar e trabalhar em nossas vidas para sermos como Jesus. Por isso que nós estamos em obra. Estamos em obra. Deus está trabalhando. E como é que é essa obra? Essa obra Ele quer fazer em nós. Ele quer usar quem? Os irmãos, cara. A igreja. Deus pode até falar diretamente contigo. Na elaboração disso aí, eu estava orando a Deus, estava meditando. E aí Deus me trouxe mais algumas coisas. Mas eu falei assim, a revelação não é sua. E tem que ter cuidado com isso. Ontem eu acho que André, o Hélio estava falando sobre isso. O Senhor falou comigo. A revelação não é sua. A revelação é de Deus e Ele te deu. Mas é para você compartilhar. Porque, de repente, você pode estar navegando na maionese. Então, eu, quando estava fazendo isso aí, orando, eu compartilhei com o Joilson, compartilhei com outros irmãos. Entendeu? E foi bem recebido. Então, foi de Deus. Na multidão dos conselheiros, a sabedoria. Entendeu? Por quê? A gente tem que compartilhar. A gente vê muito assim, as pessoas falam assim, não, Deus falou comigo. Aí ele fecha a porta. Como o André falou ontem lá. Ele fecha a porta, ele não ouve mais ninguém, porque Deus falou. Então você não fala nada. E como é que surge as religiões, as denominações? É assim mesmo. Eu tenho uma história, que eu não vou só resumir, de um camarada que, esse cara, quando eu conheci, ele via pregando o evangelho. Eu falava que ele era incrédulo, eu falava assim, ela fizeram uma lavagem cerebral nele. E aí esse cara se casou por profecia com uma mulher, fez 5 filhos nela, logo depois ele desviou do evangelho. Desviou do evangelho, e aí me deu uma tristeza, porque eu já tinha me convertido, me deu uma tristeza de ver ele desviado. Aí, mais tarde, acho que 2 anos depois, os pais dele falaram assim, não, ele voltou para o evangelho. Eu falei assim, que legal, que bom. Aí um dia ele apareceu lá com uma peça de máquina de lavar, eu morava no Engenho de Dentro, ele apareceu lá com uma peça de máquina de lavar, falou assim, irmão, você podia ver minha máquina? Eu falei assim, não, ver essa peça aqui está com defeito, eu tenho que ver a tua máquina. Eu tenho que ir na tua casa. Ah, então tá bom, irmão, vai lá. Aí cheguei lá na casa dele, estava com outra mulher, não era a mulher que ele estava anteriormente. E naquela época, eu não tinha revelação que o casamento era indissolúvel. Eu achava que se um adulterasse, eu estava livre. Entendeu? Mas o caso dele foi ele que adulterou. Entendeu? Não era para ele estar livre, no que eu pensava anteriormente. Aí quando eu vi aquilo, que eu vi com a mulher, eu falei, caramba, que angústia. Aí eu falei assim, eu tenho que falar com ele.
Aí um dia, depois mais tarde, ele apareceu de novo com outra peça lá em casa. Aí eu fui confrontar ele. E aí ele começou a dar uns pulos nessa altura no meu quintal, falando em línguas. Aí eu fiquei olhando ele pular. Depois que ele parou de pular, ele virou e falou assim: eu vou abrir uma igreja para mim. Então é assim que surge. Deus já falou: vou abrir uma igreja para mim. Então assim surge o sistema, cara. E aí começa a dividir o corpo. Entendeu? Aí aquilo que é uma família que fala de unidade começa a ser fracionado. Entendeu? Aí um vai e cria lá, não, o irmão está em pecado, está de bermuda, entendeu? Camiseta tem que estar de paletó, irmão, de calça comprida. Aí começa as doutrinas, né? Entendeu? Os caras botando julgo de homem. Mas é assim que surge. Então, nós precisamos ser os guardiões para não entrar nessas furadas. Então, nessa elaboração, eu trazia para compartilhar com os irmãos. Não compartilhei com muitos, mas com alguns. E houve aprovação, e eu creio que é a aprovação de Deus. Continua. Quem Deus usa para trabalhar? É primário, né, irmão? Todo mundo aqui sabe, né? Mas é bom catequizar. Antes de mostrar quem Deus usa para trabalhar em nossas vidas, veja como o mundo vê essa questão. Existia uma frase aí, que estava muito nos carros. Quem lembra dessa frase aí? Sumiu essa frase, né? Não tem mais visto essa frase. Mas eles naturalmente estão pensando em outra para blasfemar aí. Entendeu? Eu costumo chamar essa frase aqui de o slogan de Caim. Por quê? Na passagem, quando Deus pergunta a Caim, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Aí ele malcriadamente responde: não sei, sou eu o tutor ou o guardador do meu irmão? Isso é Caim. Aí tu fala assim: pô, não vou falar com aquele irmão não, porque deixa aquele irmão lá, ele está numa furada ali, aquele irmão está... Cara, você tem que ser guardador. Se você não fizer dessa maneira, você está agindo como Caim. Então nós temos carga. Tu não vai falar com o irmão para dar pernada no irmão, não. Tu vai falar para o irmão para trazer o irmão para a linha, cara. Se tu está vendo o irmão na furada, tu tem que trazer o irmão para a linha. Entendeu? Nós somos guardadores do nosso irmão. E isso tudo é feito em amor. Se não é feito em amor, aí fica difícil, né? Se tu chegar dando lambada, chicotada, labareda. Vamos lá. Veja como Deus governa nossas vidas. Pessoalmente. Eu coloquei aqui três meses de graças. São vários, né? Mas eu coloquei para mim os mais básicos, que a gente não pode, o discípulo não pode deixar, entendeu? Não pode abandonar isso. É necessário. Primeiro, o discípulo não pode deixar de orar. O que é orar? Orar é um relacionamento com Deus. Nós não podemos deixar de relacionar. É bidirecional. Você fala e ouve o Senhor. O Senhor vai te dar direção. Não estejam quietos por coisa alguma, antes das vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Então nós não podemos deixar disso. Não podemos deixar de orar. O discípulo que não ora, ele vai definhar na fé. Outra aí. Nós não podemos deixar de meditar na palavra. Aquele versículo que o Bolsonaro usava muito, ele usava com uma outra intenção, mas o João 8, 32, fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Porque a palavra, ela nos liberta.
de nós mesmos. Por isso que nós precisamos meditar na palavra. Deus vai falar através da palavra, para a gente poder crescer. Então, se você também não lê Bíblia, cara, se você não medita na palavra, tu vai definhar. Aí daqui a pouco está consultando o YouTube. Não precisa nem ler Bíblia, não. Eu posso ler aqui, ouvir sua pregação no YouTube, no Instagram. Ler Bíblia é muito cansativo. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Alguém leu isso ontem lá? Estava lá, hoje não está aqui. Foi jovem, né? Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos lá para o terceiro, que é importantíssimo, é a comunhão. Comunhão dos irmãos. Se a gente se isolar, eu já falei sobre isso, né? A gente não vai receber a bênção. A gente não vai crescer, a gente vai ficar isolado e buscando os seus próprios interesses. É maldição para a tua vida. E isso surgindo contra Jesus. Porque a igreja é um hospital, irmão. Aqui está cheio de gente estragada como eu. E nós estamos no mesmo intuito de querer viver para Jesus, ser como Jesus. Eu não quero que o Jânio apareça, eu quero que Jesus apareça em mim. E aí a gente precisa disso. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A palavra fala isso o tempo todo. Como é que a gente pode fazer o contrário? Só se o YouTube falar que, né? Aí a gente vai seguindo o YouTube lá. Continua. Então é isso. E ainda tem esse aqui, que é o Salmo 133, que também fala tremendamente, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Ó, por quê? No final do versículo 3 fala assim, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A vida é só aqui, irmão. Fora disso aqui, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como a palavra fala. Efésios fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor nos deu vida. E essa vida é só aqui no meio do corpo. Aqui, o Senhor ordena a bênção. Aqui, ó, a bênção. E a vida para sempre. Por isso que nós temos que nos colocar. E abaixar o nosso nariz. Ser quebrantados. Eu lembro de um texto. Eu vou citar mais à frente. Mas quando, Efésios 4, quando Paulo fala, eu prisioneiro do Senhor, rogo-vos, eu prisioneiro do Senhor, que andeis digno da vocação que foste chamado. Como a gente estava quando nós fomos chamados? Eu lembro muito claramente, eu estava, pode me carregar, Senhor. Quem estava falando de Jesus, onde estava falando de Jesus, eu queria estar ouvindo. Então eu estava fácil de ser dominado pelo Senhor e a sua palavra. Agora no coletivo, o Salmo 33 também, 133 que eu falei. E de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando fala ali em corpo, está falando das pessoas, da igreja. Cada parte está falando do membro. Todos nós temos compromisso. Está vendo? Cada parte, cada membro. Então, meu irmão, nós temos que ser comprometidos. Nós temos que ter carga no coração.
nós edificamos a nós mesmos, uns aos outros. Edificação de si mesmo, meu amor. Sujeitando-vos uns aos outros, ó. Como que eu em casa vou me sujeitar a alguém? Só no reino, pô. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Aí eu já ouvi alguém falar, a pessoa que se diz que está no Evangelho, e falou assim, não, as minhas culpas eu confesso para Deus direto. Aquele que não quer que a imagem dele fique abalada, né? Até que todos chegamos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Todos cheguemos, homem perfeito, estatura de Cristo, propósito eterno. Como o homem ficou estragado, inútil, ele veio fazer uma nova raça. Hoje ele quer uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. E como é que é isso? Osias lá em Praia Seca falou em João, né? Filhinhos, jovens e pais. Aquele degrau. Nós chegamos no Evangelho, nós somos filhinhos. A gente vai crescendo, passa para ser jovens. E daqui a pouco a gente chega naquela estatura de pai, porque já compreendemos muita coisa. A carga já está no nosso coração, né? Então, esse ser como Jesus, na nossa catequese está assim, amar como Jesus, servir como Jesus, pregar como Jesus, santo como Jesus, perdoar como Jesus, ser humilde como Jesus. E eu ainda vou acrescentar mais uma coisa que não está na nossa catequese. Não se defender. Muitas das vezes nós se defendemos, já viu? Às vezes o irmão chega para mim, hoje aconteceu isso comigo mesmo, querendo me defender. Mas na hora Deus me mostrou que era a furada que eu estava. E aí, tipo, não, mas espera aí e tal. Porque Jesus não se defendeu. E ainda que ele estava certo, a palavra fala que ele foi como ovelha muda para o matadouro. Não abriu a sua boca. Então ele é o exemplo para nós. Então, ser como Jesus é isso também, não se defender. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Imagem do seu Filho, está falando de Jesus. Deus, ele quer que nós sejamos como Jesus. Então, o propósito eterno é esse, cara. Eu não estou aqui sentado no banco, eu não estou aqui entre os irmãos, não, eu estou salvo e pronto, acabou, não. Eu preciso subir os degraus, eu preciso deixar de ser filhinho, ser jovem, e crescendo, entendeu? Eu quero ser como Jesus. Pode ser que você não chegue, a ser como Jesus na plenitude, mas o teu coração tem que arder isso, eu quero ser como Jesus. Vamos lá. Uma família, isso nos fala de unidade. Muitos filhos, isso nos fala de quantidade, multiplicação. Semelhantes a Jesus, isso nos fala de qualidade. Porque é Jesus. Minha esposa não está cansada de ouvir isso, não. Já preguei para ela isso várias vezes. Ela já ouviu isso várias vezes. Mas é bom a catequese em casa, né? Até que todos cheguemos
Ninguém chega sozinho. É bom sempre lembrar isso. E a única maneira de fazer parte deste propósito de Deus é entrando pela porta. Aí que hoje eu estou usando às vezes na rua, quando eu vou pregar, eu uso o versículo 37. A porta a gente cita muito o 38, mas o 37 também é bem interessante, né? Quando Paulo fala lá em Efésios 4:1, que ele fala, rogo, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis digno da vocação que foste chamado, você lembra desse 37, que ele fala assim, ó, quando Pedro estava ali em Jerusalém, né, aguardando a ordem de Deus e tal, e aí aqueles caras falaram que eles estavam bêbados quando o Espírito Santo desceu ali, e aí ele se levantou e começa a falar de Jesus, e aí no 37, a palavra fala que, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Esses caras estavam preparados para ser conduzidos. Deus preparou aquele coração quebrantado. O compungir é quebrantado. Os caras estavam dizendo, não, agora tu faço guiado. É o que o Paulo fala em Efésios, que nós devemos andar assim. Lembrar como nós fomos chamados. Quando nós fomos chamados, nós estávamos assim. E aí Pedro vai dar a porta de entrada. Arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Lúcio sabe isso de cor. Sabe, Lúcio é um catequizador tremendo. Vamos lá. O que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança de atitude interior. É fazer o contrário que Adão e Eva fizeram lá. Eles queriam ser independentes, então nós temos que mudar de atitude, fazer o contrário. Deixar de ser independente para ser dependente de Deus. E o que é necessário para mudar de atitude? Aí vem negar a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida e renunciar a tudo. Então é necessário isso. Interessante, renunciar a tudo. Eu lembro quando eu vejo isso, eu lembro daquele texto de Malaquias, quando fala acerca dos dízimos, né? Que Malaquias fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, e eu abrirei uma janela no céu, e derramarei bênção. Não é assim? Malaquias fala. Mas hoje Deus abriu a porta. Ele abriu Jesus, a porta é Jesus. Por isso que ele fala para a gente renunciar a tudo quanto tem. Então hoje, gente, o Eric com aquela casa lá com piscina, lá bonitona que ele fez agora recentemente, ele não é dono daquilo ainda não. Ele só administra. Ele é um administrador. Nós não somos donos daquilo que nós possuímos, nós somos administradores. Entendeu isso? Porque Deus, ele agora abriu uma porta. Antes foi uma janelinha. Então, por isso, nós temos que ser generosos. Eu sempre falo que a gente não pode estar conformado com aquilo que nós temos. Porque pode chegar a hora, e a gente vê aí a situação que está no mundo, pode chegar a qualquer momento, entendeu? De tomarem. E se você estiver conformado com as coisas que você tem, aí a palavra fala, não tiver teu tesouro, aí está teu coração. Então, meu tesouro é Jesus. Entendeu? Seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados, né? Aí ele fala aqui, além de ter os pecados perdoados, você é colocado em Cristo, né? Gálatas fala assim, porque todos foste batizados em Cristo e de Cristo vos revestiste. Quando você é batizado, você está sepultando o velho homem. A velha natureza está ali, ó. Você deixou ele ali, ó. Entendeu? Você colocou ele ali e levantou o novo homem. E a palavra diz que há festa no céu.
e recebereis o dom do Espírito Santo. Para quê? Para mostrar que eu tenho poder? Para anunciar as boas novas, irmão. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, nós temos que estar atentos no nosso trabalho, no ônibus, porque nós não fomos chamados para sentar aqui, ouvir, ir para casa e continuar a mesma coisa. Não. Eu tenho que me conscientizar que eu tenho que ter carga pelas vidas. Eu tenho que passar esse propósito eterno para essas pessoas que não conhecem a Cristo. Isso é carga no coração. Nós fomos chamados para isso. Ser testemunhas e proclamadores do Evangelho de Jesus. Jesus é o único mestre que determina o tipo de discípulo que deve segui-lo. Você não pode seguir Jesus de qualquer maneira, ou da maneira que você pensa. Eu ouvi uma vez uma mulher falando assim, Deus é muito bom. Ele fez uma igreja para cada tipo de pessoa. Que coisa, né? Então o Evangelho tem que se amoldar à pessoa, não a pessoa ao Evangelho. Olha que treva é essa, porque cegueira é essa? Coisa de maluco, né? Então, Jesus é o único mestre que determina o tipo de discípulo que deve segui-lo. Você não pode seguir Jesus de qualquer maneira. Ele determinou. Temos que cumprir com as condições que ele mesmo estabeleceu para aqueles que quisessem segui-lo. Quando eu vi essa frase aí, eu falei assim, cara, esses caras são malucos. Foi o Osias que falou, né? Pô, que Deus radical. Está exagerando. Deus radical. Até que me falou assim, pô, se você daria teu filho para um... Se o cara estiver ali com uma refém ali, com um revólver na cabeça da mulher, você fala assim, não mata não, toma aqui meu filho. Você faria isso? Eu falei, claro que não. Mas Deus fez isso. Ele deu Jesus, Deus foi radical. E Jesus também é. Jesus é radical. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Qual é a condição? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e siga-me. Se não for dessa maneira, você pode estar chegando hoje aqui, você é menino, você vai aprender. Teu coração tem que desejar isso. Entendeu? Mas nós que vamos ficando velho, cara, nós temos que atentar para isso aí. Nós estamos tanto tempo aqui no Evangelho, temos que atentar. Não, eu quero isso aí. Eu quero viver esse negócio aí, cara. Eu quero viver para Jesus. Eu quero renunciar à minha vida. Se alguém vier a mim e não aborrecer a pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu acredito que o Vaguinho explicou bem a João isso aí. Mas eu vou falar aqui porque senão as crianças podem pensar que então é isso aí, eu vou aborrecer meu pai hoje. Mas não é isso. Todos nós sabemos, né? Para as crianças eu vou falar. Que se aborrecer, se o teu pai chega assim, manda você, fulano, tem alguém te chamando aí fora. Aí diz que eu não estou. Pô, mas peraí, você é discípulo? Não, eu não vou falar isso não. Aí você aborrece ao teu pai que mandou você falar. Isso é aborrecer pai e mãe. Entendeu? Eu conheço gente de família, que a família tem uma religião. E gostaria que o filho seguisse a religião deles. E aí essa pessoa se converteu ao Evangelho, ele aborreceu esses pais. Então é isso. E a sua própria vida. Qual é a condição? Aborrecer a pai, a mulher, filhos, a irmãos, irmã, também a sua própria vida. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual é a condição? Quem não leva a sua cruz e não me segue. Assim, pois, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo.
a condição, renunciar a tudo quanto possui. Você não é dono de nada, cara. Você não vai levar para o caixão isso aí. Você está entre família. Nós somos uma família, nós somos irmãos em Cristo. A nossa família aqui é mais do que a nossa família carnal, que não se converte. Nós vamos estar com o Senhor para sempre. Se nossos familiares que são incrédulos não se converterem, eles não vão estar. Então o vínculo que nós temos é maior do que com eles. Eu não consigo sentar com meu irmão para conversar muito tempo. Quando eu sento com meu irmão para conversar, para falar de Jesus. E ele começa a falar as besteiras dele, eu não tem como ir dialogar. Não tem como relacionar. E aí, se é o final, é uma meditação. Eu costumo falar que eu sempre fui muito ligado, né? Eu sempre fui muito ligado no negócio de religião, queria saber por que as pessoas se envolvem com isso, né? Eu lembro quando eu ainda era policial, estava envolvido naquelas atrapalhadas todas, alguém virava para mim e falava assim, cara, é bom tu botar um copo d'água atrás da porta. Eu já estava fazendo isso, que era bom para as almas. Eu já estava fazendo isso. Do nada eu fazia isso. Então, eu costumo falar que a religião, ela é uma invenção do homem para amenizar uma culpa que todo homem tem diante de Deus. O homem é culpado. Aí o que ele faz? Ele fica aquele negócio, ele não sabe para onde vai. Aquela culpa toma conta dele. Aí ele fala assim, cara, eu vou levantar um negócio aqui para dizer que é de Deus. Ai, pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. É assim, para amenizar a culpa que ele tem. Entendeu? Só para amenizar. Mas é uma invenção dele. E nessa meditação, ele fala assim que a conversão tira a gente da lama. Lembra aquele texto de Pedro? Acho que é 2. Que ele fala que o cachorro, quando aqueles que voltaram, estavam no Senhor e voltaram para o mundo, e aí ele compara ao cachorro que voltou ao vômito e a porca lavada a revolver-se no lamaçal. Eu costumo falar que nós somos os porquinhos, só que somos lavados. Nós somos todos porquinhos. Somos estragados. O que tem que aparecer em nossas vidas é Jesus. Então a conversão tira você da lama. A santificação limpa a lama de você. Mas a religião somente coloca uma roupa limpa por cima do corpo sujo de lama. Irmãos, se a gente não estiver vivendo o propósito eterno de Deus, a gente tem que ter cuidado que a gente pode estar vivendo religião. E isso desagrada a Deus. E esse propósito de Deus é o compromisso da gente com o Senhor. É a carga pelas almas, pelas vidas. É andar com uma vida limpa diante de Deus, uma vida santificada. Nós precisamos viver dessa maneira. A nossa família tem que estar alinhada com o entendimento do Senhor. Uma só carne, um só pensamento, um só propósito, um só alvo. Se não tiver assim, vai dar nó. Vai dar problema. Então precisamos estar alinhados com o Senhor. E temos que ter carga. Senão nós estamos vindo para cá vivendo religião, só para amenizar nossa mente. É isso aí. Aí eu cito aí o final, é 2 Pedro 2,20. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Que nós sejamos guardiões da revelação. E isso ficou guardado na minha vida desde 88. E eu cheguei aqui entre os irmãos em 2002, mais ou menos. 2002? 2001. Então isso ficou guardado comigo. Deus me trouxe de volta. Aleluia. Misericórdia de Deus. Levante a sua mão e diga: Jesus.
Sim, Senhor. Aleluia. Jesus. Mais uma vez e mais forte. É o nome acima de todo nome. Aleluia. Jesus. Mais forte agora. Sim, Senhor. Aleluia. Jesus. Mais uma vez, declare isso. Jesus, que linda palavra. Aleluia. Vamos fazer esse lugar tremer com esse nome poderoso. Glória ao teu nome. Receba, Senhor. Jesus.